Sejam muito bem-vindos ao Minuto Tech. Aqui nós falamos sobre qualquer assunto relacionado à tecnologia. Sou Matheus Catossi, CTO da System Frame, e aqui estou com o Yuri, gestor de projetos da System Frame. E para começar, Yuri, o que você faz no dia a dia? Cara, hoje o nosso dia a dia está mais atrelado a projetos, ferramentas colaborativas, tratar de documentações, projetos, então a fazer um cronograma em si para o cliente e dar o status report para ele de forma que seja boa visualmente e com bastante informações. Bacana. E, obviamente, eu conheço internamente como funciona a operação da System e as minhas perguntas com certeza vão ter um pouco de viés, né? A gente trabalha com algumas tecnologias diferentes, né? E também automatizamos alguns processos, né? Você consegue dar um pouquinho mais de profundidade sobre quais tecnologias, quais processos empregamos aqui e o que a gente automatiza e oferece diferencial para os nossos clientes? Claro, Matheus. Eh, Hoje a gente utiliza o Monday para gestão de projetos, então com o Monday a gente coloca todos os projetos, as tarefas dos times, então a gente tem um quadro colaborativo dividido por times, então o time de marketing, o time de projetos, o time de infraestrutura tem um quadro separado para eles e lá dentro a gente faz toda essa gestão. E hoje a gente está fazendo algumas automatizações com o Monday e com outras plataformas, por exemplo, a gente hoje tem um System Update, onde sempre quando a gente atualiza um projeto, é enviado automaticamente para o cliente um update de como está o projeto. Então, qual a porcentagem, qual tarefa a gente está, qual fase a gente está do projeto. Então, essa é uma das integrações que a gente tem com o Monday, né? Além disso, a gente tem algumas outras integrações, como o ITSM da System Frame, a gente automatiza o ITSM com o Power BI, então sempre que tem uma atualização no chamado, um chamado novo, ele é atualizado automaticamente com o Power BI da System Frame. Então, a gente tem algumas automações, algumas estão em andamentos, mas essas são as principais hoje no parque. E é bacana também, né? Então, o Monday, ele tem todas as automatizações e integrações, e eu acho que o que é bacana é que é uma ferramenta colaborativa, né? Então, ao mesmo tempo que você está mexendo em um determinado card, outra pessoa também está mexendo e atualizando. Às vezes, a gente tem, por exemplo, dentro de um processo de assessment, né? Então, tem um técnico em campo dentro de um cliente e a equipe aqui interno trabalhando ali no mesmo tópico em conjunto, né? Tem a integração com a ITSM, mas tem uma ferramenta também bacana que a gente usa de forma colaborativa, que é o Figma, né? Hoje utilizamos o Figma para geração de propostas e também de documentações técnicas nossas, né? Mas aqui a gente fala da verdade nua e crua e do resultado, né? Queria que você comentasse um pouco como que foi esse processo, né? Antigamente, na parte de documentação, tanto documentação quanto proposta, a gente utilizava o Word, né, para utilização. Como foi esse processo migratório e quais os resultados que nós temos hoje, né? Cara, essa é uma das partes mais engraçadas que a gente tem, porque realmente a gente utilizava o Word e já era um pouco difícil, mas ali com um pouco de trabalho conseguia deixar ele com um design ok. Quando a gente migrou pro Figma, o time ficou meio maluco, porque é totalmente diferente, tem muitas funções, só que o resultado disso, os caras viraram para mim e falaram, tá maluco, cara, é trabalhoso, mas é muito gratificante você ver o Sim. resultado. Ele fica mais bonito esteticamente, todas as funções dele são diferentes do Word, então a gente consegue fazer um trabalho bem feito. Por sinal, a gente tem um caderno aqui em cima que representa bem o que é isso já. A capa dele já fica extremamente bonito, o time do marketing consegue criar alguns templates pra gente, onde fica mais fácil do pessoal operar, mas de forma mais clara, é mais difícil de utilizar, é mais trabalhoso, porém o resultado é impecável. O pessoal acha trabalhoso, mas é muito bom. E isso é engraçado, né? Porque quando a gente fala de um processo migratório de plataformas e até mesmo de adoção de novas tecnologias e tudo mais, é um processo doloroso, né? Embora a gente sempre use o termo, né, que se você trabalha com tecnologia, você está sempre atualizado,
obviamente, quando você trabalha com uma tecnologia, você acaba se adaptando a ela e, às vezes, utilizando ela como bala de prata, né? Então, lá atrás, a gente utilizava outras plataformas de gestão de projetos, né? Chegamos a utilizar, por exemplo, o Trello da vida, né? E acabamos fazendo a adoção do Monday pela flexibilidade, principalmente da parte de integrações. Utilizávamos o Word e aí migramos para o Figma. E esse processo, eu lembro que foi bem doloroso, né? Como qualquer mudança dentro de qualquer empresa, mas o resultado é muito bacana, né? Porque hoje, embora seja uma ferramenta mais complexa, porque tem muito mais funcionalidade, o resultado acaba sendo mais rápido, né? Então, por exemplo, quando a gente. Antigamente, né, a gente fazia um template no Word que era limitado, e aí depois passava para uma esteira para validação técnica, para depois passar para uma esteira do marketing e tudo mais. Hoje, isso pode acontecer, mas também pode acontecer de forma assíncrona, né? Então, a gente pode estar trabalhando em um documento, o marketing entrar lá e estar revisando, o time mais experiente, mais sênior, está revisando a questão técnica, e dentre outras pessoas envolvidas, né? Então, assim, no geral, a gente pode ter uma performance muito maior. Obviamente que dentro da esteira que nós temos, a gente tem uma padronização e a gente faz a segmentação de etapas, mas a gente consegue trabalhar de forma assíncrona, né? Eu acho que esse é o poder das ferramentas colaborativas aqui dentro, né? Exato. E aí alguém pode até falar, ah, mas o Word a gente consegue trabalhar em conjunto. Só que quem já trabalhou sabe que não é assim que funciona. Exato. Quando você muda alguma coisa, fica ruim no Word do outro, você mexeu em alguma letra, vai mudar a letra de todo mundo, enfim, não funciona tão bem. O Figma a gente não tem problema nenhum com isso. Seja 10, 15 pessoas, 2, 3 trabalhando em conjunto, ela não desestabiliza, ocorre erros, então a gente consegue realmente trabalhar com o time inteiro fazendo esse checklist da documentação que seja. Além disso, a gente utiliza o Notion também hoje, né? Verdade. Só que o Notion a gente utiliza mais para base de conhecimentos, estrutura do times em si. Então, hoje a gente tem algumas ferramentas, o Figma mais para documentação técnica, para padronização de template, para identidade visual mais bonita, e o Notion mais para base de conhecimentos, onde que cada pessoa que entre consiga pegar o Notion, ver toda a base de conhecimento e fazer seus atendimentos conforme necessário, sem precisar ficar perguntando, enfim. Por assim vai. E é isso, novamente, né? Não tem bala de prata, né? Então, o Notion a gente utiliza para documentações, o Monday para gestão de projetos, embora o Notion também tenha essa parte de gestão de projetos, mas o Monday a gente teve um processo de adoção e flexibilidade, né? O Figma para criação de propostas e geração de documentos entregáveis, né? Documentos técnicos para os clientes. E é isso, eu acho que o interessante é ter essas plataformas e acho que um ponto interessante também é que, assim, essas ferramentas, a princípio, elas parecem ser mais complexas porque tem muito mais funcionalidades, mas é isso que permite a gente ir além, né? Então, no caso do Figma, né? O Word, ele tinha limitações visuais e de edições que o Figma não tem. Obviamente, a gente tem que ter muito mais preocupações em termos de indentação, questões de ABNT e afins, né? Porque ele não é fechado a isso, mas a gente consegue viajar e ter um resultado, assim, sensacional que nossos clientes olham o nosso documento e a gente sabe, né? E não só em termos de plataforma, em termo cultural da empresa, né? Eu acho que é bacana também toda essa questão colaborativa, né? Porque se a gente utiliza uma plataforma, utiliza tecnologias colaborativas, a gente acaba implementando isso no coração da empresa como uma empresa de forma colaborativa, né? Então, hoje, a gente tem diversas áreas trabalhando em conjunto, áreas... recentemente, por exemplo, a gente implementou o Notion para a parte financeira, né? Então, seria uma área que viveria dentro de um Excel e Word no máximo, né? A gente está implementando um Notion, então acho que isso demonstra muito sobre a cultura da System Frame, e aí, na prática, é o resultado que está tendo ali, né? Então, com toda essa mudança organizacional que a gente tem, o resultado final tende a ser muito melhor e diferente das outras empresas, né? Exato, e aí o ponto é que ela realmente é colaborativa para o time inteiro, né? Você vai pensar que o Monday só quem utiliza é o pessoal que está aqui no escritório, mas não, é exatamente o que você disse. O pessoal que está na linha de frente, fazendo todo o cabeamento, fazendo as infraestruturas, eles conseguem acessar o Monday e colocar se a tarefa foi feita, se foi executada, se está parada, se está em planejamento. Então, literalmente é uma ferramenta colaborativa onde na System Frame todos os times utilizam de forma
compartilhada. Então, todos os times conseguem atualizar, fazer diversas tarefas lá dentro e deixar o projeto mais enxuto possível. Então, a gente consegue dar informações para o cliente de forma de que quem está na borda está explicando para quem está atrás entender o que está sendo feito. Então, eh, são ferramentas que mudaram a cultura da System, mudaram a vida, literalmente, porque no começo realmente é difícil, mas depois que a gente aprende a mexer e estrutura legal, o trabalho fica mais rápido, fica melhor, fica, fica de maneira geral, ele fica mais completo, né? Exato, a gente consegue ganhar muito mais performance. Bom, Yuri, agradeço aí, acho que sempre bom a gente bater um papo sobre o que a gente vem trabalhando dentro da empresa. Eu acredito que a gente venha conversar mais vezes sobre outros assuntos e acho que é muito bacana compartilhar aí sobre como trabalhar com ferramentas colaborativas e o quanto isso impacta na cultura da System. Muito obrigado, meu amigo. E se Obrigado. vocês querem saber mais sobre esses tópicos, entre outros, sigam a gente nas redes sociais. Valeu, pessoal, e até a próxima.